Hoje, o Neumann Entrevista recebe aqui na sala Isabel Pimentel de Castro Pinto, o jurista Almir Pazianotto Pinto, caipira de Caçapava, Capivari. desculpe, Capivari, Caçapava, Capivari. E foi o seguinte, foi advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, hoje do ABC, foi secretário de Trabalho do governo de São Paulo, foi ministro do Trabalho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e agora é um tuiteiro emérito. Eu peguei uns tweets aqui do Almir e vou submetê-lo aqui aos próprios tweets, como já fizemos antes e vamos fazer outras vezes, porque são, segundo a Isabel, que patrocina essa sala aqui, os tweets mais lúcidos que aparecem nos nossos computadores. Doutor Almir, me diga uma coisa. Quer dizer, então, que o Deltan Dallagnol foi alvo de inconstitucional decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi candidato, concorreu em igualdade de condições, foi eleito e para um lugar na Câmara dos Deputados e agora foi cassado. Aliás, teve a candidatura registrada, foi empossado e agora foi cassado sumariamente, sem nem direito de defesa, e baseado, segundo o Merval Pereira no Globo, numa premonição do ministro Benedito Gonçalves, que, segundo a revista Oeste, já foi alvo da própria Lava Jato, que era chefiada pelo Deltan Dallagnol em Curitiba. E agora estamos numa ditadura, doutor Almir Pazianotto. O senhor que enfrentou a ditadura como advogado do sindicato? Eu inventei a ditadura. O homem que inventou a ditadura. Mas, ô Neumann, toda essa... Enfrentou, encarou, Inventou. combateu. Ô Neumann, nós estamos vivendo um momento absolutamente surrealista. Porque, formalmente, o Brasil é uma democracia. Mas, se nós lermos o preâmbulo da Constituição, diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 2º deste preâmbulo, ou do título 1, que trata dos princípios fundamentais, diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo, o judiciário. Vamos fazer aqui um breve intervalo para dizer o seguinte: na verdade, poderes são o legislativo e o executivo, porque os seus integrantes foram eleitos pelo povo. Ao passo que o judiciário não tem os seus membros eleitos. Vamos ao artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto de igual valor para todos e nos termos da lei, etc. Então, você veja que eleitos são dois poderes.
Não por acaso, não por acaso, na topografia da Constituição, o poder legislativo vem em primeiro lugar. Isso não é fruto do acaso. Isso foi deliberadamente feito assim, em 88. Em segundo lugar, vem o executivo, são os dois grandes poderes. E em terceiro lugar, vem o judiciário, que, como eu disse, os integrantes, desde os componentes do Supremo Tribunal Federal até o juiz da mais modesta comarca do interior da Paraíba, não são eleitos, eles são concursados. E, em alguns casos, indicados pelo presidente da República para o Supremo, com a indicação referendada, como é de praxe, pelo Senado Federal. Ora, na medida em que você tem um dos deputados federais, candidatura registrada, eleito com a maior votação do seu estado, 345 mil votos. 345 mil votos. Diplomado e empossado no exercício do mandato, quando um ministro do Tribunal Superior Eleitoral, que a rigor não deveria existir como tribunal, como órgão do Poder Legislativo, um ministro propõe a cassação de um deputado numa invasão violenta, arbitrária, indevida de um poder eleito pelo povo. Mas ele caça o mandato do deputado eleito e empossado com base na premonição. Ele supõe que esse deputado, por estar sendo processado ou ser alvo de uma investigação, pouco importa, um dia será condenado e a decisão transitará em julgado, porque, segundo a mesma Constituição, no artigo 5º, presume-se a inocência do acusado, do réu, até o trânsito em julgado de sentença condenatória. Não há sentença condenatória, não há trânsito em julgado. Há um deputado eleito com 345 mil votos, privado do seu mandato, numa medida que caracteriza uma invasão da esfera independente do Poder Legislativo e se constitui num precedente perigosíssimo para a República, para a democracia. Por quê? Ao caçar esse deputado, o quociente eleitoral do partido foi alterado. Este deputado, com a expressiva votação que teve, certamente, segundo o nosso sistema eleitoral, arrastou consigo mais um ou dois deputados. Privado do mandato, perdem-se esses votos e altera-se a representação partidária na Câmara dos Deputados. Eu me pergunto se isto é ou não é ditadura do judiciário. É evidente que nós estamos numa situação limite, né? Doutor Almir, baseado exatamente nesse raciocínio seu, que eu li anteontem, eu escrevi um artigo, está sendo publicado, que foi publicado ontem no Antagonista, em que eu digo o seguinte: Deltan Dallagnol não foi cassado. Os cassados foram os 345 mil cidadãos brasileiros no exercício sagrado, soberano e individual de escolher um representante. Um representante da Câmara, porque o senador não é representante do cidadão, você sabe disso, é representante da unidade federativa. Mas o deputado é representante do cidadão. Então, o Tribunal Superior Eleitoral, do alto de sua jactância, cassou mesmo
os votos livres e soberanos de 345 mil eleitores aptos a votar, que compareceram, que votaram e que escolheram seu candidato. É interessante acrescentar, Neumann, que a eleição se desenvolveu de uma maneira absolutamente regular. Não se É pode pacífica, questionar, é pacífica. e pacífica, não se pode questionar, primeiro, que as candidaturas foram amplamente discutidas. Isto é, os eleitores do Deltan Dallagnol conheciam as acusações feitas contra ele, todas de caráter político. Ele não foi acusado da prática de crime comum, não atropelou ninguém, não esfaqueou, não matou, não furtou, não roubou, não cometeu estelionato. Ele é acusado da prática de crime político no exercício das suas funções de procurador da República. Ora, ele apenas se limitou a cumprir o seu papel de procurador, e não apenas ele. Um pugilo, um grupo de jovens procuradores seguiram na mesma orientação. E daí o eleitorado paranaense se convenceu de que deveria fazer do Deltan Dallagnol o seu representante na Câmara dos Deputados. Então, você diz bem, e quem escreveu o artigo também diz muito bem, a cassação atinge o eleitorado paranaense e é uma ameaça para todo o colégio eleitoral brasileiro, porque não há ninguém hoje no Brasil que possa se sentir seguro de não vir a ser vítima de uma medida da mesma natureza. O padre Vieira, de quem você é um grande admirador e aficionado, ele dizia que há juízes que votam pelo entendimento e juízes que votam pela vontade. Dizia ele, o juiz que vota pelo entendimento, se é aquele que consultou os autos do processo, que consultou a lei, que consultou a Constituição, pode acertar e pode errar. E o juiz que vota pela vontade sempre irá errar. Este é um julgamento de vontade pessoal desse relator, não é? A quem eu não conheço pessoalmente, mas de quem eu hoje não formo uma boa impressão. Porque, Neumann, você sabe que eu fui advogado, militante, combativo, e fui ministro do Tribunal Superior do Trabalho pelos meus méritos, não por favor de alguém. Fui ministro pelos meus méritos, fui corregedor, fui vice-presidente, fui presidente. Então, eu conheço bem a magistratura brasileira. Eu conheço. Passei a conhecer melhor como corregedor. Então, eu sei que o perigo que corre o cidadão de bem quando fica sob as garras de determinados juízes. E foi o que aconteceu com o Deltan Dallagnol, que é um político que poderia ter uma carreira brilhante, não é? Seria um excelente deputado por ser um homem combativo, por não compactuar com os erros que ele assistiu e continua assistindo. Então, este homem representa, não é verdade, uma ameaça aos homens de bem? Não. Aos homens de bem, ele não representa perigo algum. Ele representa uma ameaça para aqueles que querem acabar com a democracia no Brasil, acabar com a liberdade dos cidadãos, acabar com o direito de emitir opinião, não é? Para devolver o Brasil a um passado negro, a um passado pecaminoso, a um passado que todos nós não aceitamos e condenamos. Porque quando você falou que eu fui um advogado combativo, realmente nós atuamos contra o regime militar. E é curioso observar, né, que Castelo Branco nunca foi acusado de desonesto, Garrastazu Médici nunca foi acusado de desonesto, os membros da junta militar nunca foram acusados de desonesto, o Geisel nunca foi acusado de desonesto, o João Figueiredo nunca foi acusado de desonesto. Não quer dizer com isso que eu os isento das responsabilidades por terem
implantado no Brasil um regime militar. Mas hoje nós estamos sob uma democracia de que tipo, Neumann? Basta olhar a cara do governo e basta olhar a cara do Poder Judiciário. Se você me perguntar, Neumann, eu conheci o Supremo Tribunal Federal, mal se sabia o nome dos ministros. Tão discreta, tão comedida era a vida que eles levavam. E eram juristas importantes, inclusive escolhidos da ditadura militar, que caçou alguns, como, por exemplo, renomados juristas, renomados. Eu tenho uma obra que se chama Grandes Julgamentos do Supremo Tribunal Federal, escrita por um ministro, são 5 volumes. Eu acho que hoje não haverá ninguém capaz de escrever uma crônica sobre os grandes julgamentos atuais do Supremo Tribunal Federal, porque os juízes perderam o recato, os ministros perderam o recato. Não é? Então, vivemos um momento, um dos mais conturbados da nossa vida, porque nós temos uma Constituição que formalmente é democrática, mas à sombra da qual se cometem inomináveis violências, como essa que atingiu o deputado Deltan Dallagnol. E eu lhe falo mais. Nesta semana, a colega Bela Megali, na sua coluna, disse que se houvesse a medição de um recorde de tilintar de taças no mundo, Brasília seria recordista mundial na noite de quinta-feira, que foi de quarta-feira, que foi a noite da cassação do Dallagnol, né? E no seu tweet, que eu cito aqui, o senhor não está apenas vituperando contra esses que comemoraram, mas como também com os que ficaram em casa, caladinhos da Silva, gozando a ausência de Dallagnol, da voz dele, no Congresso. E o senhor escreveu assim: a cassação do mandato popular do deputado Deltan Dallagnol deve ser repelida pelos defensores da democracia. Quer dizer, não tem muito defensor da democracia por aí, não, né, doutor Almir Pazianotto Pinto? Mas, Neumann, eu que acompanhei, não é, o governo João Goulart, e me lembro da campanha de Jânio Quadros, e me lembro vagamente, mas me lembro da eleição do presidente Dutra, que me lembro muito bem do retorno de Getúlio, do seu suicídio, não é? Do governo Kubitschek, daquela onda de esperança que tomou o Brasil todo, não é? Com o governo Kubitschek, um governo desenvolvimentista, empreendedor. Fala-se que ele começou a inflação, mas os resultados do seu governo estão aí até hoje, nós não podemos negá-los. Assim como os resultados positivos, não é, do regime militar, não se pode negar que houve um momento considerado o milagre brasileiro, não é? Altas taxas de desenvolvimento. Eu que acompanho toda a história, né, que leio muito, procuro ler, me decepciona, não é, observar a posição de algumas pessoas, de alguns historiadores, de alguns escritores, que ou se calaram ou estão contra o Dallagnol. Como se ignorassem, né, como se estivessem cegos aquilo que diz a Constituição. E é interessante, a Constituição Imperial admitia os poderes harmônicos entre os 3 poderes harmônicos entre si, mas acrescentava, por ser imperial, o poder moderador do imperador, inicialmente Dom Pedro I, depois Dom Pedro II. Mas, a partir da Constituição de 1891, o princípio, né, da soberania e da harmonia entre os 3 poderes da União ficou sempre presente na Constituição, exceção feita a ditatorial de 1937, escrita por Francisco Campos,
para Getúlio Vargas e que justificou ou procurou justificar a implantação da ditadura do Estado Novo. Até a Constituição de 1967, obra do Marechal Castelo Branco, não é, aceita o princípio, incorpora o princípio dos três poderes harmônicos e independentes entre si. Ora, essa independência foi violada pela cassação do deputado e a harmonia tornou-se impossível, porque ou a Câmara rejeita, mantém o mandato, mantém, não é, o mandato do deputado Dallagnol, repele essa interferência externa do Tribunal Superior Eleitoral, ou a Câmara se curva definitivamente e leva de arrasto o Senado. Você talvez não se lembre, em 1946, nós estávamos sob uma Constituição democrática. O A Partido mais Comunista, democrática da história, né? a mais democrática da história. A E a Constituição mais Liberal do bonita, Prado Kelly. e a mais bonita também, bem escrita. O Partido Comunista havia saído da clandestinidade. Com a redemocratização, saiu da clandestinidade e apresentou seus candidatos nas eleições de dezembro de 45. E vários foram eleitos, entre os quais Marighella, Luiz Carlos Prestes, senador, o Jorge Amado, não é? Havia uma bancada comunista na Câmara dos Deputados e havia senador comunista no Senado. Até que um dia alguém perguntou ao Prestes, no caso de uma guerra entre o Brasil e a União Soviética, ele ficaria do lado de quem? E o Luiz Carlos Prestes, que era um homem todo atrapalhado, ele deu uma resposta enviesada. Se a guerra for entre o capitalismo e o imperialismo, e o socialismo, fica o socialismo, fica a União Soviética. Isto serviu de estupim para a cassação dos deputados da bancada comunista. Você não se lembra, mas eu me lembro bem disso. O Partido Comunista voltou para a ilegalidade. Ora, nem o Partido Comunista acabou, nem os cassados deixaram de atuar politicamente. Tanto que, no governo do presidente João Goulart, a esquerda estava muito forte, o que foi o pretexto para o golpe de 64. A história é muito bem contada a esse respeito. Então, esse precedente é um precedente perigoso para o regime democrático, porque os adversários da democracia, que existem muitos no governo Lula, vão querer se valer, não é, dessa decisão para outras de igual teor. Se a Câmara dos Deputados, ou melhor, se o Congresso Nacional não reagir de maneira vigorosa, de maneira corajosa, nós estamos a um passo daquilo que foi dito num livro, Como Morrem as Democracias. E a nossa democracia hoje, de fato, não é, enfrenta um momento de grande perigo. Doutor Almir, você escreveu aqui no Twitter e já falou sobre isso aqui também, que a cassação do Dallagnol fere o artigo 2º da Constituição. É ato discricionário e antidemocrático do Poder Judiciário. Aí o senhor botou ponto. Mais um ponto. Ou seja, outros já aconteceram, alguns foram, digamos, muitos foram desconsiderados e continuam aí vigendo, né? Agora, quero saber o seguinte, esse mais um significa que podem vir outros, porque se não houver uma reação à altura, o senhor prevê com esse mais um que outros atos discricionários desse já esse poderão ocorrer. Nilmané, João Mangabeira, irmão de Otávio Mangabeira, o mais ilustre integrante da família baiana dos Mangabeiras, tem um livro, Rui, o Estadista da República.
E esse livro, em determinado momento, o João Mangabeira afirma o seguinte: o poder que mais falhou na velha República, não me lembro exatamente as palavras, não foi o legislativo, foi o judiciário. Ele examina, você deve ter conhecimento, um admirador como você é de Rui, das batalhas que o Rui Barbosa travou em defesa do habeas corpus, em defesa da democracia, que estão nos livros, nas biografias de Rui Barbosa. Rui Barbosa foi um advogado, talvez o maior de todos os advogados brasileiros, e ele era um paladino do regime democrático. Ora, quando eu digo mais um, eu estou me reportando desde a Primeira República, desde a Velha República. Há uma tradição, o Brasil, infelizmente, como país latino-americano, tem uma tradição de fragilidade democrática. É diferente dos Estados Unidos da América. É diferente da Inglaterra, que, apesar de não ter Constituição, tem uma Constituição vigorosa. É diferente da França. A nossa república, que alguém já disse, república de bananas, é uma república frágil. Se não o fosse, não teria 8 constituições. E não teria, o Neumann, cada constituição retalhada por emendas, exceção feita de 1891 e a Constituição do Império, de 1824. Ambas tiveram apenas uma única emenda. A de 34 durou 3 anos e houve tempo para ela ser emendada. A atual tem mais de 100 e tantas emendas. Isto é, a nossa Constituição é frágil. E como ela é frágil, Neumann, torna-se frágil o regime democrático, porque o Executivo, o Legislativo e o Judiciário vão amoldando a Constituição de 88 às suas conveniências, às suas necessidades. Ora, isso não é golpe? É claro que isso é golpe. Cada vez que se emenda a Constituição, se golpeia a lei fundamental. O texto primitivo da Constituição, aprovado com tanto entusiasmo, né, e sob o comando, sob a regência do saudoso deputado Ulisses Guimarães, está perdendo constantemente, né, as suas características de lei fundamental e se transformando num regulamento, como se fosse um decreto, que pode ser alterado a todo momento. Não alteraram para dar o calote dos precatórios? Então, você veja, eu tenho razão. Mais um. Porque aos golpes abertos, assumidos, e aos golpes dissimulados. Mas Doutor todos são Almir, golpes. seria um desperdício, nós estamos já no fim, então seria um desperdício não deixar que o senhor falasse também do Executivo. O senhor, num dos seus tweets, o senhor se referiu ao editorial do Estadão sobre a vingança que o Lula e o MST querem perpetrar usando a democracia. Né? O presidente da República e todo o seu governo, incluído o vice, Geraldo Alckmin, agem a favor dos grupos arregimentados para acabar com a propriedade privada, no caso, o MST. Né? São bolcheviques! Eu nunca imaginei que um dia o Geraldo Alckmin seria chamado de bolchevique. Mas, ô Neumann, você quer uma vergonha maior do que essa questão do MST? Num dos meus artigos, eu disse que o MST não tem personalidade jurídica, não tem estatutos registrados em cartório, não tem uma diretoria, uma presidência, uma secretaria, uma tesouraria conhecidas. Não vai além de uma associação paramilitar proibida pela Constituição. A Constituição admite a liberdade de associação
excluída a associação de natureza paramilitar. Ora, o MST é uma organização paramilitar criada para destruir o direito de propriedade. E o direito de propriedade é um dos fundamentos do nosso regime democrático. Como é que vamos ter democracia se não tivermos o respeito pela propriedade privada? Agora inventou-se uma história, não é? Que é o interesse social. Então, a propriedade privada, A função social da a propriedade função privada. social. O que é a função social? No meu caso particular, o apartamento modesto em que eu vivo e que você conhece exerce a sua função social, dando-me abrigo, não me condenando a morar na rua. Não é isso? O que é um privilégio do Brasil de hoje. Agora, veja você, o agronegócio ele precisa de ampla extensão de terra porque toda a produção é mecanizada. Você não pode introduzir uma colheitadeira numa chácara de 2 alqueires. Então, esse atentado que começa lá atrás, com as ligas camponesas, que foi uma das razões da derrubada de Jango, João Goulart. de João Goulart, não é? Esse atentado que está se repetindo com uma frequência assustadora contra propriedades privadas produtivas. Isso representa um perigo seríssimo para a nossa democracia, porque sugere a possibilidade da bolchevistização da propriedade. Vão se transformar em propriedades do Estado, propriedades coletivas e improdutivas. A União Soviética, na sua fundação, lá pelo regime do Stalin, passou anos de profunda fome após acabar com a propriedade privada. Os historiadores. Milhões morreram de fome. Milhões morreram de fome. E a propriedade era coletiva. Pergunto para você, qual é o interesse que tem alguém numa propriedade coletiva de se empenhar de sol a sol, sem ter o estímulo, não é? Da obtenção de um resultado que lhe dê satisfação. Ora, o governo Lula, e agora com a valiosa contribuição do nosso ex-governador Geraldo Alckmin, vai ao acampamento do MST no Parque Água Branca prestigiar pessoas que violam, que têm por filosofia, por doutrina, a violação do direito de propriedade. Na verdade, eu orientaria essa gente para ocupar o Palácio do Planalto, para ocupar o Palácio da Alvorada, para ocupar o Palácio dos Jaburus, porque esses não estão cumprindo função social nenhuma, não é? Mas lá é impossível. Aí é outra coisa, não é? Vai, Doutor Almir, vai doutor ocupar. Almir, nosso Vai tempo está ocupar. acabando. Eu queria que o senhor me dissesse aí alguma coisa que o senhor estava disposto a falar e eu não lhe perguntei, porque nós temos mais 2 minutos. Ô, Neumann, pergunte tudo o que você quiser, porque eu estou aqui para ser franco com você. Sabe, na minha idade, 86 anos, eu não tenho o que temer. Eu não posso ser incoerente, eu não posso renegar aquilo que foi a minha vida toda, como advogado de sindicato, como secretário do Trabalho, como ministro do Trabalho, como ministro da TST. Eu sempre procurei andar dentro da linha da honestidade, da seriedade, da ética, da disciplina, e respeitador dos direitos de terceiros. E hoje, o que eu. Neumann, você sabe que ninguém conhece tão bem o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva quanto eu. Eu o conheço bem. Sei que ele não tem nenhuma formação doutrinária, filosófica, cultural. O que ele é dotado é de uma brutal dose de esperteza e de oportunidade. E com isso ele fez essa carreira política assustadora. Porque
não trouxe nada de positivo para o povo brasileiro. Muito obrigado, doutor Almir Pazianotto Pinto. Não é meu parente, mas eu gostaria que fosse. É um prazer e uma honra estar com a sua sabedoria, a sua experiência e a sua franqueza ao lado de todos aqueles que nos acompanham aqui. Muitíssimo obrigado. Tudo de bom. Aguarde o meu livro Greve, o grevismo na nova república. Deve sair daqui a alguns dias, muito ilustrado, com excelentes fotografias. Você vai gostar. Já gostei. Muito obrigado, Abraço grande, Milner. doutor Almir. Obrigado à diretora e produtora, que é a Isabel. Ah, obrigado. Isabel Grande também abraço. agradece. A Isabel que me acompanha diariamente, Almir Pazianotto, no Twitter. O grande tuiteiro brasileiro tem 86 anos, olha lá, e é de Capivari. Viva Capivari! Viva Almir Viva Pazianotto. Capivari. Obrigado, viu, meu? Grande Grande abraço. abraço. Dá licença, então. Obrigado.